Obrigado. Boa noite a todos, mais uma vez. Meu nome é André e quando venho aqui para trazer um pouco da palavra de Deus para vocês, especialmente nesse contexto, que o nosso pastor... Recebi outras mensagens aqui durante o culto e durante a tarde fui recebendo algumas mensagens perguntando como é que realmente estava o pastor Israel. O pastor realmente está bem, quero dizer aos irmãos e irmãs que estão acompanhando esse culto onlinemente e presencialmente. Ele estava descendo aqui por essa escada, tropeçou e teve um machucado, Ficou um calombo muito grande, teve que fazer um exame essa tarde no hospital, mas já está em sua casa e ficou apenas com hematoma, precisa descansar. Então, as pessoas que me mandaram mensagens que eu não pude responder agora, essa tarde eu e o pastor Alcenir fomos até o cemitério, ali estivemos para o sepultamento da nossa irmã, membro dessa igreja, Diva Monteiro Palermo, e ali ouvimos inúmeras mensagens, testemunhos de pessoas amadas que tiveram contato, amigos, parentes, que tiveram contato com elas. Inclusive, um dos seus sobrinhos disse: eu olhava para minha tia Diva e eu via a face de Jesus. Eu entendi quem é Jesus olhando para minha tia. Eu achei tão importante esse testemunho e tão marcante nessa tarde, porque é um jovem chamado Rafael, da minha idade, que cresceu no Colégio Batista, não sei se faz parte de alguma igreja, disse que frequentou a nossa igreja, e aí ele disse: chegava na casa da minha tia Diva para trabalhar, fazer o meu trabalho pela internet, sentava ali com o meu computador, e a tia trazia o requeijão, a Coca-Cola, trazia a pizza, e trazia tudo para que eu me sentisse bem, e me acolhia. E ela saía da sala e voltava 3 minutos depois e dizia assim: meu filho, mais alguma coisa? E ele disse: eu via na bondade dela para com as pessoas, levando o almoço para o trabalhador do seu prédio, ajudando as pessoas que estavam próximas a ela. Eu via na bondade dela a bondade do próprio Cristo, do próprio Jesus. Quanto o mundo seria impactado se nós pudéssemos, como Diva, que foi hoje sepultada, cremada, pudéssemos, como ela, ser representantes de Cristo em nossos relacionamentos. Que as pessoas pudessem olhar para a gente e perceber em mim e em você o rosto de Jesus, a face de Cristo, o exemplo do nosso Mestre. Porque, de fato, quando os cristãos receberam esse nome de cristãos, eles receberam esse nome como se eles fossem pequenos cristos, pequenas testemunhas do Messias. E nós somos chamados a sermos a imagem de Cristo. E é por isso que, vindo aqui nessa tarde e noite, eu gostaria de lhes propor esse tema: renove a sua mente em Cristo. E quero tomar o texto, que é um texto áureo sobre a renovação da mente, que é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou ler também o 3, e vou ler na versão Prazer da Palavra do nosso pastor Israel. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abri-la, Romanos 12. Mesmo que seja um pouquinho diferente a sua versão da minha, eu gostaria que você caminhasse comigo nessa leitura. E depois eu vou ler na nova versão transformadora, os 2 primeiros versículos. O pastor Israel traduziu assim, Romanos 12, versículos 1, 2 e 3. Lembrem-se sempre da compaixão do Deus eterno para vocês. Conservem firme no coração essa compaixão, tendo como propósito a cada dia viver de modo digno, que é o que Deus eterno espera de todos nós. Por isso, não permitam que as pessoas determinem como vocês devem viver. Ao contrário, deixem que o eterno Deus mude as suas mentes para que possam viver de acordo com a vontade dele. A vontade de Deus é boa, prazerosa e perfeita. Não pensem que alcançaram a perfeição, porque não a alcançaram. Vocês não são melhores que ninguém. Sejam humildes, sejam gratos por tudo
que o Deus eterno lhes tem concedido. Agora eu vou ler versículo 1 e 2 na Nova Versão Transformadora, que é mais próxima daquela mais tradicional que a gente costuma ler. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Sempre que eu subo aqui nessa plataforma, nesse púlpito, e tenho que pregar a mensagem, eu peço a Deus: Senhor, eu quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos. A gente tem instrumentos que são nobres, né? Imagina que entrou aqui nesse local de culto um poeta. E aí a gente cantou aqui sobre a graça de Deus, que é incomparável. Vamos adorar o Cordeiro de Deus, que a morte venceu. Nós ouvimos os testemunhos missionários. Nós ouvimos os desafios de oração por me amar. Nós lemos a palavra, oramos uns pelos outros, conhecemos o aniversariante do dia, já cansamos de orar pelo Jéter hoje. E nós também conhecemos nossos visitantes. Enquanto nós estamos aqui cultuando, esse poeta pegou uma caneta e foi compondo uma poesia, foi escrevendo a história desse culto de forma poética. E ao final do culto ele vem aqui para ler o resultado da sua inspiração. E o poeta, ele lê aquilo e nós ficamos aqui embevecidos, encantados com a qualidade da poesia que ele escreveu. Agora, para o poeta não importa se ele pegou uma caneta Compactor ou Bic, ou se ele tem uma caneta Montblanc na mão. Porque a inspiração dele não faz referência à qualidade da caneta, mas faz referência àquilo que Deus já colocou dentro do seu coração. Da mesma forma, quando um pregador se aproxima da palavra e prepara uma mensagem, o que importa não é a qualidade do pregador. Pode ser que haja um pregador do tipo Montblanc, pastor Israel, certamente é, mas pode ser que haja um pregador do tipo Bic, seja ela 4 cores ou a Bic mais comum e ordinária que haja. O que importa não é a qualidade de quem está passando a mensagem, mas é se essa pessoa está submissa à qualidade do grande poeta, que é o nosso Deus, que opera em nós. E é nesse sentido que eu peço a Deus: Senhor, nas suas mãos eu quero ser apenas uma Bic, para que o Senhor possa me usar, para que o Senhor possa abençoar outras pessoas. Que a gente possa pensar assim no nosso dia a dia. Talvez a gente se veja como ineficaz, despreparado, desqualificado para alguma coisa que Deus queira fazer. Mas se nós nos colocarmos tão somente nas mãos de Deus, Ele pode realizar grandes coisas por meio da nossa vida. E nessa noite eu queria lhes trazer 6 ideias de como a gente deve colocar esse texto de Romanos 12 em prática, renovando a nossa mente na presença de Deus. Porque quem é que precisa de renovação de mente? Somos todos nós, né? Não importa a nossa idade, nosso tempo de caminhada com Deus. Não importa quantos anos nós fomos batizados ou o quanto de experiência temos de oração. Se a gente chegou naquele nível que a gente acha que não precisa mais renovar a nossa mente, o nosso coração em Deus, das duas uma. Ou porque a gente já se tornou perfeito, o que eu duvido aqui, porque senão já estaríamos com Ele. Ou porque nós não somos ameaça para ninguém. E aí a gente não está sendo tentado, a gente não está passando por provação, a nossa vida não tem nenhuma dificuldade e a gente não precisa renovar a nossa mente. Mas eu e você, se formos sinceros e sairmos da negação, nós vamos perceber que cada um de nós passa por provas, lutas, tentações, angústias, aflições, fraquezas. E precisamos colocar em prática isso que Paulo está dizendo: olha, pelas misericórdias de Deus,
Vivam uma vida que vale a pena. Renovem a mente de vocês na presença de Deus. Permita que Ele traga essa renovação para a mente de vocês, para que vocês vivam uma vida que seja agradável ao Senhor, como um sacrifício vivo diante dEle. E um dos desafios do sacrifício vivo é que ele pode pular para fora do altar. O sacrifício que já morreu, ele não tem mais autonomia. Mas se nós formos o sacrifício vivo, é uma dificuldade permanecer no altar de Deus. Porque o altar é o lugar da morte do nosso ego, dos nossos desejos, dos nossos pecados. Em que nós vamos colocar diante de Deus a nossa dificuldade de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E nesse contexto, as nossas emoções são muito importantes. Muita gente vai dizer assim: mas André, como as emoções são importantes, eu não devo me guiar pelas minhas emoções. É verdade que nós não devemos ter uma vida guiada apenas pelas emoções, mas elas são importantes e nós não podemos negar o poder que elas exercem sobre nós. Há pessoas que vivem numa realidade de explosão, de ira. Há pessoas que são levadas por causa das angústias, das dificuldades, das tentações, a uma vida de desesperança, até de depressão espiritual. E aqui de manhã o pastor Israel nos falou sobre um tipo de depressão para a qual há tratamento, mas também há a depressão, a noite escura da alma, que nós só podemos resolver essa depressão espiritual diante do Senhor. E por isso é necessário que a cada dia a gente esteja cada vez mais perto de Cristo. O grande evangelista Billy Graham dizia assim: nós precisamos ir a Cristo uma vez para a nossa salvação. Mas nós precisamos continuar indo a Cristo todos os dias, diversas vezes, para a nossa santificação. E santificação na Bíblia, e de acordo com Romanos 12, também é sanidade mental. Porque na nossa sanidade mental, quando a nossa mente está sã diante de Deus, Deus traz essa cura da renovação pelo Espírito Santo. Nós então encontramos sentido, propósito na vida de viver diante dele. Então as emoções são importantes. A gente pode ter várias resoluções diante das nossas emoções. As emoções, para mim, um bom exemplo é a primeira saída da estrada, parar no posto de gasolina em segurança e averiguar o que está de errado com o meu automóvel, com a minha vida, com o meu carro. E aí a gente precisa ter essa autocompreensão de que às vezes as coisas não vão bem e saber lidar com isso. E ir percebendo na nossa vida que há aspectos da nossa existência que, ou por causa do muito cansaço, das tentações recorrentes, das provações que nós estamos vivendo, nós não somos imbatíveis. Estamos necessitados da renovação da graça de Deus. É sobre isso que Paulo, apóstolo, está dizendo em Romanos 12, quando ele diz assim: renovem a mente de vocês, para que nesse renovar da mente, vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então hoje eu queria lhes trazer 6 ideias. Primeiro, reafirme o seu valor pessoal em Cristo. Por quê? Porque a gente pensa muitas vezes que o nosso valor vem da nossa performance pessoal. E a nossa performance não é capaz de nos dar valor. Conheci tantas pessoas que diziam assim: quando eu terminar o meu mestrado, eu vou ser completo. Aí entra no doutorado. Quando eu terminar o doutorado, aí eu vou ser feliz. Quando eu casar, aí eu vou ser completo. Quando a minha mulher engravidar, quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz. E quando eu estiver ganhando um total de salário e tiver minha independência financeira e souber com quanto eu vou me aposentar, aí sim eu vou ter propósito. E essas pessoas vivem pensando que é por causa da sua performance, do seu valor
intrínseco relacionado às coisas que o mundo diz, que vem o seu valor pessoal mais íntimo. Mas nenhuma dessas coisas, por mais importante que sejam, por mais importante que seja ter uma família, ter uma boa formação, viver os sonhos que você tem em relação à sua vida acadêmica, ou os sonhos de viagem, os sonhos de consumo, apesar da importância dessas coisas, nenhuma delas é capaz de preencher-nos a vida. Porque Paulo vai dizer assim: não vivam de acordo com os padrões das pessoas desse mundo. Não pensem que o valor de vocês mais profundo vem daquilo que vocês podem conquistar, ou da sua performance pessoal. Porque tudo isso passa. Ter um corpo bonito, ter uma família grande, ter saúde, tudo isso é muito importante, mas o nosso valor último e mais pessoal é que nós somos filhos amados por Deus. Esse é o seu valor. E não há nada mais valioso do que ouvir do Pai Celestial: você é meu filho amado e eu tenho alegria em você. Essa foi a voz que Jesus ouviu dos céus no dia do seu batismo. Essa foi a voz que Jesus, e as palavras que ele ouviu dos céus no Monte da Transfiguração: esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E essa é a forma pela qual nós devemos viver, diz Paulo, para que nós possamos ser filhos agradáveis ao Pai. Se nós nos vemos apenas como um profissional, como um estudante, como um pai, uma mãe de família, como um irmão, e pensamos que a nossa identidade última está ligada às coisas que nós fazemos ou somos aqui nessa terra, nós vamos, volta e meia, nos frustrar. Porque nenhuma dessas coisas podem preencher o vazio mais profundo que tem no nosso coração. Um filósofo, teólogo do século passado dizia que há um vazio dentro do coração do homem que só pode ser preenchido por uma pessoa. Porque ele tem o tamanho dessa pessoa, que é o próprio Deus. Nenhuma das outras coisas, por valiosa que seja, pode me dar o sentido da vida que Deus quer me dar. Então, em primeiro lugar, reafirme o seu valor pessoal. Reafirme qual é a sua identidade última. Porque é isso que vai lhe fazer amadurecer. Quando a gente fala de maturidade, o que é maturidade? Maturidade é aquilo que Paulo disse assim: eu era menino, e via como menino, e percebia tudo como menino, falava como menino, vivia como criança, mas agora que eu me tornei homem adulto, eu deixei as coisas de menino. E quando é que ele fala isso? Em 1 Coríntios, capítulo 13. No grande poema que ele faz sobre o amor. Quando ele diz assim: o amor, ele não inveja, não pensa mal. Por que ele fala sobre isso de ser menino? Porque às vezes a gente é tão imaturo que vive como criança. E aí a gente cresce e aprende que os nossos relacionamentos, a nossa forma de nos ver, de nos perceber, de perceber a Deus, estão baseadas no amor do próprio Deus. É o amor de Deus que nos dá essa identidade última. E aí a gente pensa assim: será que eu estou amadurecendo? Porque quando eu estou amadurecendo, eu olho para o último ano e digo assim: eu amava no ano passado de uma forma, mas hoje eu amo mais. Se eu estou amadurecendo, eu preciso dizer assim: eu sou paciente hoje, mas daqui a um ano eu quero ser mais paciente do que eu sou hoje. Eu tenho que ter essa capacidade de discernir se eu tenho tanto autocontrole da minha vida hoje, quanto eu tinha no ano passado, ou se esse autocontrole aumentou. Se eu amo mais, se eu tenho mais paciência, se eu tenho mais sabedoria, se eu sou mais humilde como Cristo, se eu sou mais parecido com Cristo do que eu era há um ano atrás. Esses são valores que nos dizem se nós estamos ou não amadurecendo. Então a nossa identidade, ela está relacionada à identidade de Cristo. Reafirme o seu valor naquilo que Cristo é. Segundo, viva integralmente o Evangelho. O pastor Alexandre veio aqui nos dizer que
E é bem verdade que hoje nós somos uma grande maioria de evangélicos em relação a 20 anos atrás. Não somos ainda a maioria no Brasil. Mas vamos pensar bem. Apesar de nós termos um número exponencial de evangélicos nesse país, será que a realidade do nosso país está mudando? Será que nós temos um país mais justo? Porque somos um número de evangélicos crescente? Será que quando a gente fala evangélico, ou eu sou pastor, é uma dificuldade às vezes você ir num hotel e pergunta assim, qual é a sua profissão? Eu digo logo, pastor. Né? Porque você fala assim, pastor, aí já vem à mente das pessoas assim, ladrão. Difícil, hein, ser pastor. E é complicado porque muitas vezes, foi Soren Kierkegaard que disse isso no século XIX, muitas vezes o ser cristão sem evangelho tem sido uma pedra de tropeço para a sociedade. Há tantos cristãos e evangélicos que não têm os valores do evangelho, que vivem buscando o que é melhor para si. Então, viver integralmente no e o evangelho significa que eu não sou apenas uma pessoa que vai à igreja, um participante de uma igreja que está esperando uma resposta mágica de Deus, mas eu tenho um relacionamento pessoal com Cristo. É só aí, gente, que a nossa mente é renovada. É só aí que a gente pode experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que é um culto que a gente presta para Deus. Ser evangélico no nosso país, a gente pode até falar em vários evangélicos, né? Não dá para falar o evangélico do Brasil, mas os evangélicos. Porque se não faz tanta diferença assim, é porque Cristo não está fazendo diferença na vida daquelas pessoas. Mas a nossa mensagem, o nosso evangelho, a palavra de Deus, ela é tão rica, ela é tão importante, que nós não podemos nos dar por satisfeitos de sermos frequentadores de igreja, que esperamos bênçãos para mim, para minha casa, para minha vida, e não olhamos para fora, para quem está precisando, necessitado do abraço de Jesus. Hoje lá no cemitério eu ouvi, Diva Palermo foi uma mulher que me mostrou quem é Jesus. E eu e você podemos viver uma vida demonstrando para o nosso próximo quem é Jesus. Ou então Jesus vai ser só uma força fora de nós, impessoal, que a gente vai recorrer a Ele quando as coisas estiverem mal. Aí a gente ora para Jesus fora de nós. Jesus me abençoa porque eu estou em apuros, estou numa cilada. Jesus me abençoa, eu continuo vivendo de vitória em vitória, de glória em glória. Essa é a visão de muitos evangélicos sobre o que é o evangelho hoje no nosso país. Mas quando nós vivemos integralmente pelo evangelho, não está aparecendo aqui não, hein? Me ajuda aí, gente. Porque eu acho que está aparecendo ali, mas aqui não. Quando nós vivemos integralmente pelo evangelho, significa que Cristo não é uma força fora de nós. Paulo vai dizer aos Colossenses assim, o mistério que estava oculto das gerações, mas agora Deus resolveu revelar para vocês, os gentios, os judeus, o povo que já era dele, Israel, mas também para todos os povos brasileiros, o povo lá da Tailândia que está vivendo aquela tragédia, o povo da Malásia, o povo do continente africano, na Europa, na América do Sul, América do Norte, em todo lugar. É Cristo em vocês, esperança da glória. O fato é que Cristo não está fora de nós, Ele está em nós. E nós precisamos dar lugar a Cristo na nossa vida. Precisamos viver o Evangelho integralmente. Precisamos pedir para que Deus nos ajude a viver esse Evangelho renovando a nossa mente. Bom,
terceiro aí, galera. Renove a mente diante das situações difíceis. Renove a mente diante das suas dificuldades. Pessoal, muita gente tem passado pelo vale de lágrimas, como diz lá no Salmo 84, mas não torna esse vale que reclamavam. Nós aprendemos a reclamar das situações da vida. E eu gostei demais, depois que as Olimpíadas de Paris terminaram, que um nosso irmão surfista, chamado Gabriel Medina, ele é considerado o maior surfista da atualidade, não apenas isso, talvez o maior surfista de todos os tempos. Gabriel Medina, eu acho que ficou com medalha de bronze. E a expectativa grande é que ele conseguisse, nessas Olimpíadas de Paris, a medalha de ouro. E minhas meninas lá em casa, ligamos lá na TV e torcemos por ele, ele não conseguiu. E ele deu uma entrevista que ficou na minha mente. Ele disse assim: o mar nos ensina algumas lições. O mar já me deu muito. Eu já ganhei muito ouro com o mar. Hoje, a onda não veio. Temos de aprender a lidar com o mar. Temos de aprender a lidar com as circunstâncias. Temos de aprender a lidar com as nossas frustrações, dificuldades. Temos que colocar isso na perspectiva de Deus e renovar a nossa mente diante de Deus nas nossas dificuldades. Que eu gosto muito da expressão de C.S. Lewis, que diz assim: no tempo da nossa alegria, Deus está sussurrando. Mas nos dias dos problemas, das dificuldades, Deus está usando o seu megafone para falar comigo e com você. É o sofrimento que é o megafone que Deus usa para falar conosco. E aí a gente fica com o coração magoado, e a gente fala coisas que não devia falar, a gente humilha uma pessoa, nós usamos a nossa língua de forma que ferimos o nosso próximo. Eu queria que você pensasse assim: não confie no seu coração, na sua língua, quando seu coração estiver magoado. Porque reclamar ou ser grato são dois estilos de vida que você pode escolher, ou um ou outro. Ou você vai ficar reclamando daquilo que você não tem ainda, não conseguiu, você vive se comparando com o outro. Ou você vai ser grato por aquilo que você já tem, por aquilo que é bênção de Deus, por aquilo que Deus já fez chover na sua horta, ali, para você recolher e poder dividir os frutos com quem você ama. São dois estilos de vida que são impossível de vivê-los de forma coerente. Ou a gente vai viver reclamando, ou nós vamos viver de acordo com a gratidão que Deus nos propõe. Então, coloque a sua dificuldade diante de Deus e renove a sua mente. Sabe por quê? Porque se Jesus não reclamou, apesar de ter um tipo de vida que ele não merecia. Imagina Jesus se tornando homem. Diz Filipenses 2 que ele se tornou doulos, escravo, servo, e morreu o pior tipo de morte. E Jesus não reclamou. Se ele, que não merecia viver como nós vivemos, não reclamou, nós que temos uma vida 1000 vezes melhor do que merecemos, vamos viver reclamando? E se temos uma vida da qual podemos ser gratos a Deus. Quarto lugar, mantenha seu compromisso. Para renovar a mente é necessário fazer compromissos. Eu estou indo à academia, não sei se dá para perceber, espero que ainda não, porque eu não estou satisfeito. Mas ir à academia às vezes é um sufoco, é uma disciplina. Você precisa ir sem querer. Eu estava falando ali com a Camille, que também está indo na academia, e eu dou força para ela dá força para mim, e lá os gordinhos vão se ajudando, e a gente vai. E eu sei que não é bom, eu sei que não me dá prazer, eu sei que aquela disciplina não é legal. Quando eu acordo um pouco mais cedo e tenho que ir,
e não tenho vontade. E aí eu disse para a Camille, naquele dia que eu não tenho vontade é que eu preciso ir. Porque no dia que eu saio depois de não ter vontade e passo ali meus 40 minutos, eu falo assim, eu devia ter feito isso. Estou me sentindo bem. Manter um compromisso consigo mesmo é muito bom. Manter um compromisso do casamento é necessário, né? Porque, gente, vocês já viram uma noiva no dia do casamento? O noivo, ele fica aqui na frente, eu já fiquei aqui na frente esperando minha noiva. E ela vem do jeito mais lindo, vai ser o dia mais bonito, rapaz, que você vai ver, a sua esposa. Ela vai estar linda, ela vai ter se enfeitado e colocado a maquiagem durante 8 horas naquele dia, e vai ter preparado o cabelo, e vai estar ali no seu auge. E aí você vai vê-la entrando. E aí vocês vão para a lua de mel, vão passar a primeira noite juntos, e aí no dia seguinte, você abre o olho e você vê aquilo. Cadê o penteado? Cadê a maquiagem? Onde que está aquela pessoa de ontem? Agora, você diz isso porque você não se viu. Porque você estava pior ainda mais se você não tem cabelo para ficar despenteado. É justamente isso. Por isso que no casamento nós precisamos do compromisso. Com Deus a gente precisa do compromisso. Nós precisamos a cada dia renovar o nosso compromisso. Porque, meus irmãos, Deus nos chama para amá-lo. Né? O grande mandamento de Jesus qual é? Amarás o Senhor teu Deus, todo o seu coração, de todas as suas forças, com toda a sua mente, com toda a sua vida, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Mas esse amor em relação a Deus, em relação ao próximo também, não é um mero sentimento, porque sentimento dá e passa, né? Sentimento dá e passa. Hoje eu estou alegre, olho para o Samir, ele olha para mim, a gente está simpático um com o outro. Amanhã eu estou com raiva. E aí esse sentimento vai mudando. Mas o amor é uma decisão, é uma escolha, é uma atitude de vida que deve ser renovada a cada dia, seja no casamento para a fidelidade, seja na fidelidade para com as coisas de Deus. É uma escolha. Às vezes eu não estou a fim de orar também, eu preciso orar. Às vezes eu não estou a fim de meditar, mas eu preciso do alimento. Mantenha o seu compromisso diário de buscar a Deus. Porque vai chegar o vale e você vai precisar buscar a Deus no vale. E nós temos um mecanismo que é assim, as coisas estão dando errado na minha vida, eu vou me afastar de Deus. Já que Ele não está fazendo a parte dele, por que eu vou ser fiel, dizimista, vou lá louvá-lo? Para que eu vou na igreja? Mas esse mecanismo é um mecanismo diabólico que nos afasta de Deus. Pelo contrário, nos momentos de grande dor, de problemas, é que nós precisamos estar mais próximos do Senhor. E escolher, essa é uma escolha. O amor de Deus é uma escolha de amar quem é detestável, quem não é amável, eu e você. Essa escolha que Deus fez. Mantenha seu compromisso. Quinto lugar, para a gente renovar a nossa mente, nós precisamos temer a Deus. Agora, o pastor Israel já nos ensinou aqui diversas vezes que a palavra temor não é ter medo. Mas eu ouso dizer que quem não teme a Deus, ou seja, quem não se submete a Deus, quem não confia em Deus, acaba vivendo debaixo do medo. Porque, pensa comigo, Adão e Eva acabaram de pecar. E aí o Adão vai pegar umas folhas para se esconder e vai para trás da moita e fica lá escondido, como se Deus não soubesse onde ele estava. E Deus entra na linguagem de Adão. Ok, você quer se esconder? Adão, onde você está? Ah, Senhor, estou aqui. Eu percebi que eu estava nu e sabia que o Senhor estava passeando pelo jardim e eu fiquei com medo. E aí eu me escondi. O primeiro sentimento humano depois da queda é o medo. Tem gente que vive com medo. O pastor Israel disse hoje de manhã. Tem gente que vive com medo até de ficar com medo. Mas a Bíblia diz também, em 1 João, que o amor de Deus, o verdadeiro amor, ele varre para fora, lança para fora todo medo. Porque o amor de Deus diz, você não é aceito baseado na sua performance, André.
Você não é aceito porque você é bom. Você não é aceito pelas suas justiças. Você é aceito por causa do meu filho que morreu na cruz por você. É por essa graça, é por essa misericórdia que você não precisa mais viver debaixo do medo. Toda a sua culpa já foi varrida para fora, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o verdadeiro amor de Deus nos aceita como somos. Mas presta atenção, apesar de Deus nos aceitar como nós somos, Ele não permitirá que nós permaneçamos como estamos. E é isso que é o processo, então, que começa quando nós vamos a Cristo em arrependimento, processo que chamamos de santificação. Eu já passei pelo processo de santificação. Já passou? Então você já está na glória? Não, processo de santificação é algo que nós estamos experimentando ainda hoje, porque cada um de nós precisa ser lapidado, limpo, burilado, transformado por Cristo a cada dia, para que a imagem de Cristo se veja em nós. Não precisamos mais viver com medo se nós tememos a Deus. Lembre-se, primeira reação do homem depois da queda foi o medo, porque o pecado gera um medo de não sermos aceitos diante de Deus. Mas o próprio Deus nos deu a sua garantia, o seu penhor, o seu resgatador, que é Jesus Cristo, pelo qual somos aceitos diante dele. Por último, você não está caminhando sozinho. Lembre-se do seu próximo. Para renovar nossa mente, nós precisamos saber, tem um monte de gente que caminha com a gente. Eu gosto muito da expressão de Hebreus 12, que nós estamos rodeados de uma grande massa de testemunhas que estão olhando para a gente e a gente está lá na nossa corrida. E lembre que a corrida da fé não é para que eu e você vejamos quem é que vai chegar primeiro, mas é que de mãos dadas nós vamos seguindo. E essas testemunhas que já chegaram, Abraão, Josué, Davi, Sansão e Sara, Ruth, Noemi, estão lá torcendo por nós. Vai, André, que você vai conseguir chegar. A linha final é sua, você vai passar por ela. Mas enquanto nós estamos correndo, nós não corremos sozinhos. Nós temos pessoas que estão ao nosso lado. Nós temos relacionamentos que nos ajudam a renovar a nossa mente. Eu lembro quando, há 13 anos atrás, já tínhamos a Beatriz com 3 anos, nossa filha mais velha hoje com 15. E aí nós fomos fazer um exame, porque a Gláucia estava ficando enjoada. Gláucia, enjoada? O que será, Gláucia? Vamos lá fazer o exame. Estávamos no interior de Santa Catarina. E aí, fomos fazer o exame e Gláucia estava grávida. E aí o médico disse assim, mas olha, eu não estou vendo apenas um bebê aqui não. Gente, a gente suava frio, porque a gente tinha alugado um apartamento com 1 quarto, que era o da Beatriz. E agora iam chegar 2 crianças. E a gente não sabia se a gente sorria ou se a gente chorava. E a gente chorou naquele momento. E eu disse assim, olha, pode ser um peso muito grande para a gente, mas se nós, eu e você e a Beatriz, não amarmos essas crianças, quem é que vai amá-las? Quem é que vai caminhar com elas? E a gente cantava aqui, eu lembro de adolescente aqui nessa igreja, tem o coro dos adolescentes, que vai participar de alguns cultos aqui. Quando eu era adolescente, vai aí umas 3 décadas para trás, nós cantávamos uma música que dizia assim, nós precisamos ser fiéis às pessoas que nos seguem, que possamos ser fiéis àqueles que estão atrás da gente. E com a nossa fé iluminar a estrada para quem vem atrás da gente. Porque a gente não caminha sozinho. Tem sempre um filho, ou um filho de carne e osso, né, Rebeca? Ou um filho na fé, ou pessoas que, ao invés de estarem olhando para Jesus, estão olhando para mim, para você, e a gente dobra a esquina e elas olham para a gente. Porque a gente está dobrando a esquina atrás de Jesus, e elas olham assim, lá vai o André, lá vai a Fabiane, lá vai o Alexandre, lá vai o Silas, e eu vou atrás deles porque eu quero seguir a Jesus junto com eles.
Nós temos pessoas que caminham com a gente. Lembre-se que nessa caminhada você não caminha sozinho. Fiquei muito feliz, há um ano atrás, eu voltei a Milão, onde era pastor. E lá em Milão, um irmão disse assim, você lembra do Anthony? Anthony era um nigeriano, membro de nossa igreja. Sim. O Anthony morava na rua, a história dele é muito bonita, porque a igreja o abraçou e ele conseguiu um emprego, conseguiu casa, saiu das ruas. O Anthony, pastor André, agora é um pai de família. E aí mostrou o molequinho do Anthony, bonitinho, vestido de Chicago Bulls. Uma graça o guri, muito lindo. E aí eu falei, eu quero falar com o Anthony. Tá bom. Aí o irmão que estava me recebendo na casa dele fez um telefonema para o Anthony. E eu não via esse nigeriano há uns 4 anos. E foi engraçado que quando ele pegou o telefone e disse assim, espera que tem alguém querendo falar com você, tudo em italiano. Aí o Anthony e eu conversávamos em inglês e eu falei assim, hello. Quando eu falei hello, ele falou assim, pastore, porque ele sabia quem eu era, ele conheceu a minha voz, porque a gente caminhou junto. 4 anos depois. Aí eu recebi uma carta de uma irmã chinesa. Lá na Itália, muita gente vem da China e buscando abrigo político por perseguição religiosa na China. E o codinome da chinesa, o nome dela eu não posso falar, mas o codinome dela é Lucia. E a Lucia escreveu assim para mim, eu sou a Lúcia. Na época da alta do Covid, muitas dessas chinesas, membros da nossa igreja, perderam seus empregos e houve uma dispersão, uma diáspora delas, tiveram que sair de Milão, porque ficou ali aquela fama de que o Covid era a doença do chinês na Itália, também aqui no Brasil. E elas, tadinhas, foram para outros lugares. E ela disse assim, roubaram meu telefone. Eu não tinha o seu número, André. Descobri o seu número por meio da Ângela, um outro membro da nossa igreja, que me ligou há algum tempo. Quando eu voltei, eu fui para Roma. E eu voltei de Roma para Milão, mas estava trabalhando aqui perto. E porque domingo era o meu dia livre, eu não conseguia pegar o ônibus para ir até a igreja. Mas muito obrigado, porque vocês não me abandonaram. Durante a época grande ali do Covid, em 2020, nossa igreja também permaneceu fechada, o templo, não a igreja, né? A igreja continuava sempre aberta, mas eu comecei a fazer um movimento parecido com o do pastor Jael, que manda um bom dia para a gente, eu chamava de bom giorno. E aí eu mandava para ela todos os dias um vídeo, para que ela pensasse na palavra de Deus. E ela disse assim no final dessa mensagem, muito obrigado, porque você não me abandonou. E quando eu penso nessa realidade de uma pessoa que eu posso abençoar, porque eu estou ligado com Jesus, e quero ter a mente de Cristo, e quero viver para Ele, e quero espalhar a beleza de Cristo com a minha vida, eu penso que vale a pena renovar a minha mente por mim, para agradar a Deus e para abençoar as pessoas. Que a gente possa pensar nisso, renovar a nossa mente, traz ecos para a nossa sociedade. Eu gostaria de convidá-lo agora, nesse momento, se você deseja que Cristo traga renovação para a sua mente, que enquanto vamos ouvir e cantar essa música, você possa tomar uma decisão, ou de vir aqui na frente, a gente vai orar por você, eu, pastor Samir, vamos estar aqui na frente, ou de ficar de pé no seu lugar onde você está, e vamos pedir, Senhor, preciso tanto, que o Senhor me dê uma mente renovada, para que eu possa experimentar mais do Senhor, para que eu possa a cada dia viver os teus valores, os valores do teu reino, para que outras pessoas sejam abençoadas. Enquanto cantamos, você pode vir aqui na frente, pode se colocar de pé e nós vamos declarar, Senhor, precisamos que o Senhor nos ajude a renovar a nossa mente. Lembre-se, você não está sozinho, tem uma igreja que caminha com você.